Livro Soberania de Deus. Uma mensagem profética para a igreja contemporânea. O Apocalipse na ordem cronológica. Ouvinte da palavra de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. A mensagem de hoje é a unidade da fé. Quando Jesus instituiu a igreja, ele não disse: recebam o meu poder, saiam por aí pregando o evangelho e abençoando as pessoas e o resto fica por conta de vocês, façam como quiserem. Ele não disse isso. O ouro do candeeiro tipifica a natureza de Deus e a sua expressão era uma referência ao seu governo por meio da vida. Porque Jesus subiu ao céu, assentou-se à direita de Deus e concedeu dons aos homens. E segundo o dom que cada um recebeu de Cristo, uns foram apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os apóstolos e profetas têm um único alvo: manter o corpo funcionando e crescendo. Enquanto o apóstolo atua em condições normais de funcionamento, o profeta entra em ação quando há qualquer indício de perigo. Podemos ver aqui dois pastores do corpo, o apóstolo gerenciando o suprimento diário da igreja e o profeta a colocando na linha quando ela tende a sair do propósito divino. Quanto aos demais ministérios, podemos ver que eles se referem ao crescimento da igreja. No sentido quantitativo, relativo à quantidade, temos o evangelista, e no qualitativo, referente à qualidade, temos pastores e mestres. Parece muito significativo esta instrução acerca do corpo ter sido dirigida aos irmãos efésios. Podemos até tomar esta igreja como norte para os acontecimentos posteriores. Aqui encontramos o padrão do amor, o abandono deste amor e o aviso da possibilidade do candeeiro ser removido. Em Éfeso havia uma igreja que, segundo a fé no Senhor Jesus, praticava o amor para com todos os santos. E mais tarde este amor foi abandonado, os irmãos não voltaram à prática das primeiras obras. O candeeiro foi removido e, apesar de todas as exortações para que houvesse arrependimento, encontramos no final da linha uma igreja cuja cegueira a impede que ela tenha consciência da sua condição. Chegamos a um estágio de degradação que não será mudado e sim intensificado. Se o povo quiser seguir o caminho do arrependimento, isso é possível em qualquer tempo. O exemplo claro disso foi a reação da cidade de Nínive. As pessoas daquele lugar eram violentas e cheias de pecados, mas a Bíblia diz que aquele povo gentio ouviu a pregação de Jonas e se arrependeu. Porém, em nosso caso, sabendo antecipadamente qual será a reação das pessoas, já foi profetizado que antes da manifestação do Senhor virá a apostasia. Se não podemos mudar o quadro atual, o que nos resta é profetizar, dando voz à soberania de Deus, tirando do baú o livro de Apocalipse e incentivar os irmãos a serem vencedores para o reino. Precisamos ser verdadeiros. Não há como usar meias palavras e agir como hipócritas. Onde está a unidade da fé num sistema religioso que produz a sua própria doutrina? Os dons foram concedidos para que não ficássemos como meninos agitados de um lado para o outro, correndo atrás de ventos de doutrinas. As variedades de doutrinas revelam claramente que saímos do trilho da vontade de Deus, pois o alvo do Senhor
é que cheguemos à unidade da fé. Se perdemos a unidade doutrinária, que é uma característica do governo coletivo de Cristo, individualmente ainda podemos amar. O relacionamento de cuidado para com meu irmão está acima daquilo que eu e ele entende sobre a palavra de Deus. Se nós não conseguimos chegar a um acordo doutrinário, seremos nobres e agradáveis a Deus se o amor dele estiver sendo aperfeiçoado em nós. Porque não mudamos nem 1 milímetro da nossa fé e sequer perguntamos a Jesus, o mestre da igreja, o que ele tem a dizer sobre isso. Não era isto que os primeiros discípulos faziam quando uma dúvida ameaçava a unanimidade deles? Se formos simples como uma criança e perguntarmos a Deus o que ele acha daquilo que fazemos, ele responderá. Jesus, ao contemplar a sua obra salvadora, não se assentou no trono como um aposentado. Em todo o tempo temos acesso a ele e encontramos misericórdia no tempo oportuno. Vamos tomar, por exemplo, o ponto polêmico acerca da grande tribulação. Há uma escola que diz que a igreja não passará pela grande tribulação e outra afirma que ela passará. Porém, Jesus nos ensina acerca da vigilância. Ele diz que aquele dia virá como um laço sobre as pessoas do mundo e que devemos vigiar para que esse dia não nos apanhe de surpresa. Então, se formos extremistas quanto a esta questão, estaremos afirmando que todos os irmãos observam esta vigilância ou que nenhum deles jamais a observou. Os ventos de doutrinas que foram mencionados como um mal a ser evitado não é originado em Deus, e sim na astúcia e corrupção humana. Para quem vive uma realidade tão diferente daquilo que Deus planejou, parece simples demais seguir a verdade em amor para crescer em Cristo. As palavras de Efésios 4 são tidas como maravilhosas. Nós as tomamos todos os dias e as explicamos a nosso modo. Creio que, na maioria das vezes, somos tão limitados ao ponto de imaginar esse corpo como sendo a nossa congregação local. Mas, sinceramente, com a visão do corpo que o Senhor Jesus instituiu, será que podemos dizer alguma coisa séria sobre esse texto, a não ser lamentar por tudo que perdemos ao longo dos séculos? A profecia diz que devemos seguir a verdade em amor. Mas qual a verdade? A minha verdade? Ou a verdade do vizinho do lado? Espera aí, neste ponto sempre há alguém muito rápido dizendo que a verdade é a palavra escrita. Porém, neste caso, eu desafio até mesmo esta pessoa. É evidente que eu não questiono a palavra de Deus, mas tenho de dizer que muitas vezes o termo palavra de Deus é usado não para seguir a vontade do autor desta palavra, mas sim para fortalecer aquele que a interpretou essa palavra. O conceito de igreja hoje se consolidou de uma forma tão distante do modelo original que não podemos simplesmente justificar tudo pela palavra escrita. Creio que o valor da palavra é eterno, mas a única maneira de aplicá-la sem incorrer no risco de ridicularizar a soberania de Deus é pela prática individual. Porque toda obra coletiva que praticamos hoje está muito distante daquele corpo bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, que cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Quando Deus criou o homem, ele viu que era muito bom. O homem já tentou produzir uma vida em laboratório, mas isso não passou de uma experiência frustrada. Os cientistas são criativos e curiosos, mas tudo bem, são do mundo. E nós da igreja?
O que será que nos leva a pensar que a nossa obra pode substituir a obra de Deus? A verdade é que a mesma inspiração maligna que levou Caim a trocar o sacrifício de um cordeiro por outro que seria o resultado do seu próprio esforço, também operou no homem que cegamente tem afrontado a soberania de Deus. Quando falamos de cooperação de todas as juntas, imaginamos um mutirão trabalhando na igreja de maneira semelhante ao que acontece numa de nossas catástrofes. Enquanto estava escrevendo estas linhas, muitas pessoas estavam sendo resgatadas por helicópteros nas cidades serranas do Rio de Janeiro. Uns são pilotos, outros médicos, psicólogos, comerciantes, líderes do governo, voluntários, repórteres, técnicos da área de comunicação, operadores de tratores e tantas outras formas de trabalho, todas formando uma única força-tarefa em prol do salvamento de vidas. No ano de 2010, aconteceu algo inédito no Chile. A engenharia foi usada de maneira urgente e criativa. Abriram um buraco na rocha e salvaram os trabalhadores de uma mina subterrânea. E nós cristãos permanecemos por séculos a fio defendendo a nossa doutrina e tradição com todas as forças. Aqueles engenheiros foram desafiados a descobrir algo novo e uniram forças até alcançarem o objetivo. Mas nós, os renomados membros da igreja contemporânea, batemos no peito, dizemos que tudo está maravilhoso e simplesmente não mudamos. Jesus é o Senhor.